Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo de Explicando GOT para meu namorado. E hoje vamos falar um pouco sobre a tão influente, mas ao mesmo tempo tão misteriosa, tragédia em Samhain, ou, como é conhecida na tradução em português, tragédia em Solar Estival. Mas, antes de partir para as interpretações, vamos dar uma breve recapitulada nesses eventos. Samhain, ou Solar Estival, é um castelo fortificado construído pelo rei Dario II, que se erguia mais ou menos entre Dorne, as Terras da Campina e as Terras da Tempestade. Em 259 depois da conquista, parece que algum tipo de tragédia ocorreu ali, que não só deixou o castelo arruinado, como matou vários membros da casa Targaryen, incluindo o próprio rei Aegon V. Além disso, os poucos sobreviventes dessa tragédia, que parece que teve algo de ligação com um sonho da família reinante de fazer os dragões renascerem, os sobreviventes estavam tão traumatizados pelo que testemunharam que jamais comentaram sobre os fatos durante o resto de suas vidas. Entre os sobreviventes, incluía-se a princesa Rhaella Targaryen, que foi a futura mãe de Rhaegar Targaryen, que, aliás, nasceu nas ruínas de Solar Estival. Motivo pelo qual ele foi descrito como sendo profundamente afetado pela sombra do evento, já que ele nasceu em luto. E é basicamente isso que a gente sabe sobre Solar Estival. A própria enciclopédia ela é lamentavelmente vaga a esse respeito. Quer dizer, tirando a explicação que acabei de narrar para vocês, eles só fornecem uma pequena descrição escrita por um tal de Arquimestre Gilden, que teria sido uma espécie narrativa escrita por ele pouco antes de sua morte, mas que, convenientemente, está meio ilegível, já que foi derramada tinta sobre o relato todo. Poucas frases sobreviveram. São estas: o sangue do dragão reunido em 7 ovos para honrar os 7 deuses, embora o septão do próprio rei tenha divertido pyromantes, fogo vivo. Chamas ficaram fora de controle, imponentes, eram tão quentes que morreu, mas graças à coragem do senhor Coman. E é isso. São de fato apenas essas frases, todo o resumo do conhecimento em primeira mão que nós temos sobre o Solar Estival. Logo, como não poderia deixar de ser, as teorias sobre o que ocorreu naquele castelo são muitíssimas. Mas nesse vídeo, até para ele não ficar enormemente grande, nós só vamos abordar as principais entre elas. A mais conhecida e aceita é aquela que é defendida pela própria enciclopédia do Mundo do Gelo e do Fogo, que tudo tem ocorrido por uma tentativa frustrada do rei Aegon V para fazer os dragões renascerem. Mas de onde teria vindo esse desejo do Aegon V de fazer renascer os dragões? Assim, não entendo mal. Isso é algo que um padrão na sua família, né? O que é até compreensível, porque havia sido exatamente o monopólio dos dragões que havia feito os Targaryen ascenderem de uma família menor em Valyria até a casa reinante em Estéros. Mas, mesmo assim, não explica tudo. Assim, o Aegon, ele é um cara normal, que à medida que envelhecia, foi ficando cada vez mais obcecado com dragões, sonhando com eles, inclusive, né? Então, o que aconteceu? Por que isso mudou de repente? Bem, para explicar melhor isso, a gente tem que partir um pouco mais para o terreno da especulação e falar um pouco sobre uma mulher chamada Jane de Pedras Velhas. Bem, quem é ela? Ela é a esposa de Duncan, um antigo príncipe de Pedra do Dragão. E o príncipe amava tanto a Jane
que ele se casou com ela, mesmo isso sendo contra os desejos de seu pai. Porque, afinal, embora muito prometido com uma filha da casa Baratheon de Ponta Tempestade, em 209 depois da conquista, enquanto viajava pelas terras fluviais, Duncan se apaixonou por uma garota desconhecida, adorável e misteriosa, que chamava a si mesma de Gênio de Pedras Velhas. Embora morasse entre ruínas quase desertas e afirmasse descender de reis dos primeiros homens há muito desaparecidos, o povo das vilas ao redor zombava dessas histórias, insistindo que ela era apenas uma camponesa meio maluca, ou talvez uma bruxa. E assim, o Aegon, ele é um rei muitíssimo popular, o que até mesmo causou alguns conflitos entre ele e a aristocracia, pela vontade dele em melhorar as condições da plebe. Mas, de que forma? Isso tinha um limite, assim, ser um rei popular não equivalia a permitir que o seu herdeiro casasse com uma mulher de ascendência desconhecida. De que forma? Sua graça fez o possível para desfazer o casamento, exigindo que Duncan deixasse Jenny. Mas o príncipe herdara a teimosia do pai e recusou-se. Mesmo quando o Alto Septão, o Grande Maester e o Pequeno Conselho se uniram para insistir que Aegon obrigasse o filho a escolher entre o Trono de Ferro e a mulher bárbara do bosque, Duncan não se abalou. Em vez de desistir de Jenny, ele abriu mão de sua pretensão à coroa em favor do irmão de Aerys e abdicou do título de príncipe de Pedra Dragão. Mas isso não restaurou a paz, nem trouxe de volta a amizade e Ponta Tempestade. Uma rebelião curta e sangrenta teve início, terminando apenas com Sir Duncan da Guarda Real derrotou o Lorde Lionel em combate singular, e o Aegon deu sua palavra solene de que sua filha caçula, Raelle, se casaria com o herdeiro de Lorde Lionel. Aliás, é exatamente desse casamento de onde descendem Robert, Stannis e Renly, e da onde basicamente vem a sua pretensão ao Trono de Ferro. Mas, enfim, e a Jenny nisso tudo? Bem, com o passar do tempo, ela não foi só aceita na corte e se tornando amada pelo povo, como foi capaz de trazer para junto dela uma antiga amiga, conhecida como Fantasma do Coração Alto. Ela é uma mulher bastante velha, encurvada, bem curta. Jenny dizia que ela era descendente das crianças da floresta, mas a maioria da corte apenas falava que ela era uma anã. Enfim, essa mulher, ela tinha, ou alegava ter, visões do futuro que aparentemente impressionavam aquelas pessoas que a ouviam. E essas visões seriam tanto do futuro quanto do passado. E aparentemente foi ela que disse a Aegon V e ao seu filho, o príncipe de Aerys, que o príncipe que foi prometido, ele viria da linha de Aerys, pelo casamento entre seus filhos Aerys e Rhaella. O porquê ela disse isso não é bem claro. Talvez ela tenha de fato feito uma profecia verídica, ou talvez ela só tenha dito isso para consolidar o casamento da sua amiga, né? Que tinha sido algo legal. De que forma? O rei, ele aparentemente levou em alta estima essa profecia e não reclamou muito quando Jaehaerys insistiu para que Aerys e Rhaella fossem casados mesmo contra sua vontade. Mas será que foi mesmo só o Jaehaerys que queria que Aerys e Rhaella se casassem? A enciclopédia ela é meio contraditória a esse respeito. Por um lado, ela diz que foi o Jaehaerys mesmo que ordenou o arranjo para a frustração do seu pai Aegon, mas ao mesmo tempo ela descreve muito insistentemente os sonhos do Aegon em relação a dragões e profecias e tal. Então, o que realmente aconteceu? Bem, será que o Fantasma do Coração Alto pode ter feito outra profecia, verdadeira ou não?
onde ela teria visto um dragão nascendo em Solar Estival, nascendo do fogo? Bem, há exemplos anteriores de dragões em profecia que parece que é um dragão literal, mas não exatamente, como a gente vai poder ver nos exemplos a seguir. Exemplos dessas visões contendo dragões que não são dragões podem ser vistas, por exemplo, nas histórias de Duncan e Egg. Por exemplo, em umas narrativas, o próprio irmão do Egg, o Daemon Targaryen, ele tem uma visão de um grande dragão vermelho, já morto, caindo em cima do Dunk, mas ele de que forma sobrevive. Depois, com o decorrer da história, é visto que na verdade o dragão vermelho é na verdade um príncipe Targaryen, o Baelor, que é morto por uma pancada na cabeça em um julgamento dos 7. Em outra história, Daemon Blackfyre conta a Dunk que ele viu um dragão nascendo. E mais tarde, a narrativa revela que esse dragão não era um dragão literal, mas sim o Egg, que na verdade é percebido que é o Aegon V, que passa pela rebelião Blackfyre e ganha maturidade, tornando-se um dragão metafórico. De que forma, em ambos nesses casos que eu acabei de narrar, os dragões, eles eram e não eram dragões, né? Ao mesmo tempo que eles não eram as bestas, eles eram de fato Targaryens. E como a gente pode aplicar esses exemplos na história do fantasma do Aegon, da Rhaenyra e do Aerys? Bem, o fantasma, tendo ou não forçado uma profecia que ela realmente teve, ou só, não sei, dado um chute acertado, ela disse para o Aegon que um dragão ia surgir em Solar Estival, e o Aegon, ele acreditou nas palavras dela, assim como já tinha acreditado que o príncipe que tinha sido prometido nasceria do casamento da Rhaella e do Aerys, os seus netos. Como consequência, o Aegon levou a família toda para Solar Estival para tentar fazer os dragões renascerem, tomando como base a palavra literal da fantasma. E ele falhou. O castelo queimou todo e muita gente morreu. O próprio Aegon, o seu filho mais velho, o príncipe Duncan, o próprio comandante da Guarda Real, Duncan, também, e talvez a própria Gênia das Pedras Altas. Isso é acreditado porque mais tarde, já no tempo presente da história, a fantasma da Coração Alto, ela pede uma canção para os companheiros da Arya quando os encontram, que é chamada Canção da Jaime. No final, parece que a visão dela, se é que foi mesmo uma visão e não foi acertado, que foi feito para ajudar a consolidar o casamento da sua amiga, acabou sendo devastador para ela no nível pessoal, já que simbolizou a morte da Jaime, né? De que forma? Uma das visões do fantasma que o príncipe prometido nasceria da união entre a Rhaella e o Aerys acabou, segundo a interpretação, sendo cumprida, porque no mesmo dia do trajeto de Solar Estival, o Rhaegar nasceu da Rhaella. E nessa interpretação, o Rhaegar, na verdade, foi o dragão não literal que nasceu em Solar Estival. Mas, de que forma, o que tudo isso significa? Bem, provavelmente, segundo a teoria, há uma interpretação em 3 vias. Primeiro, que a interpretação de dragões da profecia não necessariamente
é literal, o que tem fortes implicações para as profecias de Azor Ahai e o príncipe prometido. Além disso, ela alerta sobre todos os perigos de levar qualquer profecia a ferro e fogo, não é? E além disso, mostra como os Targaryen podem ser instáveis e algo suscetíveis à loucura, né? Já que o Aegon é um cara super legal, super de boas e acabou queimando a família toda em Solar Estival. Mas será que isso aconteceu mesmo? Porque essa teoria ela parece muito conveniente, não é? Tudo foi só um acidente? Não parece se encaixar muito bem sobre o que a gente conhece nas crônicas do Gelo e do Fogo. Então, nesse sentido, talvez a gente devesse ver outras explicações antes de dar o caso por encerrado. Uma das explicações mais interessantes que eu vi sobre Solar Estival tem a ver com a possibilidade do Brandon Rivers, futuramente conhecido como Corvo de Três Olhos, estar por trás de tudo, na verdade, estando movendo os fiozinhos para possibilitar o acontecimento desde antes do reinado de Aegon V. Assim, a própria ascensão desse monarca foi extremamente peculiar. Assim, ele estava muito atrás na linha de sucessão. Se não me engano, estava na 12ª posição ou 13ª, uma coisa assim. De qualquer maneira, muito longe. 2 pessoas morrendo na linha de sucessão é azar. 4 já começa a ficar estranho. 6 fica bizarro. Agora, 11 pessoas tendo que ser deslocadas para que tal pessoa possa ascender, muito esquisito. Mas se a gente colocar na equação os poderes do Brandon Rivers para modificar os acontecimentos e colocar no poder uma pessoa que ele já tinha visto a possibilidade de gerar em sua linha o futuro príncipe prometido, as coisas aí ficam menos estranhas. Claro que a gente sabe que depois da ascensão, o Aegon V colocou para o Brandon a escolha entre o exílio ou a morte pela participação da antiga mão do rei na execução de um pretendente Blackfyre que foi a defender os seus direitos no Grande Conselho de 203. Mas isso não impede em nada o Brandon Rivers, né, tendo em vista o grande alcance de seus poderes. Nesse sentido, a gente pode entender melhor o súbito aparecimento da Jenny. Quer dizer, ela veio literalmente do nada, juntamente com a sua amiga vidente, né? Se a gente pensar que talvez essas mulheres fossem instrumentos do Brandon para influenciar o Aegon em suas decisões, as coisas se tornam um pouco menos estranhas. Principalmente se a gente levar em consideração quão facilmente o Aegon e o Jaehaerys aceitaram as palavras da amiga da Jenny que o príncipe prometido viria do casamento entre a Aerys e a Raela. E se esses dois soubessem que não era bem ela que estava falando, mas sim o seu parente leal na muralha? Poderia ser bem mais explicativo do que eles acreditarem numa mulher que eles mal conheciam, né? Enfim. Mas talvez essa explicação seja realmente narrativa demais, reconheço. Talvez a gente, no final, devesse se recolher a uma explicação que muito mais fiel às ambições e orgulhos humanos do que qualquer outra das anteriores, que é a que o príncipe Aerys provocou tudo por sua ambição de alcançar o trono antes. Vamos pensar. O Aerys, ele nem sempre foi aquele rei louco de unhas loucas e cabelos compridos que não viam tesouras há décadas. Ele uma vez foi um jovem bastante ambicioso e orgulhoso, com amigos igualmente ambiciosos, como por exemplo Tyrion Lannister.
Se a gente pensar que o avô do Aerys, o Aegon V, tinha se desentendido com as famílias mais importantes de Estéreos pouco antes, a gente pode entender se o Aerys tivesse organizado um evento para que parte da família pudesse ser deslocada para que ele ascendesse ao trono. Explico melhor. O casamento do Duncan não foi o único que deixou algumas famílias importantes de Estéreos insatisfeitas, não. O próprio Jaehaerys, ele rejeitou uma Tully para se unir à sua própria irmã Shara, que por sua vez estava prometida a um Tyrell. E além disso, o irmão mais novo deles, ele se recusou a casar com uma Redwayne. Então, nessa dança matrimonial dos filhos do Aegon, 4 famílias importantes de Estéreos ficaram muito insatisfeitas. Nesse panorama, não é realmente impossível acreditar que elas dariam apoio a um príncipe que estaria muito mais ciente de suas responsabilidades para agradar aqueles que o haviam posto no poder, né? Além disso, nós temos que pensar. Um príncipe ambicioso como Aerys pode ver que o avô dele ainda podia viver muito tempo. E o pai mais ainda. Será que ele seria rei algum dia? Em qualquer ocasião? Assim, quanto tempo ele ia esperar até que o avô e o pai morressem? Ele não sabia. Talvez não fosse melhor cuidar para que todos esses pretendentes sumissem de uma vez só num trágico acidente por fogo, quando seu avô insano estivesse tentando fazer os dragões renascerem? Assim, a possibilidade não é tão louca assim. Não é a primeira vez que uma família inteira é executada por fogos, como o Jon nos conta. Em Atalaia Leste temos um homem que colocou fogo na casa do pai e trancou a porta. A família inteira morreu queimada. Bem, eu devo dizer que não é realmente provável. Existe, de fato, um precedente. E o Aerys, ele sempre teve os parafusos a menos, né? Não seria de se estranhar que ele fizesse isso logo no início de seu reinado. Ou nós temos que afastar todas essas hipóteses que na verdade elas contam com muitas viagens, talvez, e só acreditar a mais simples e provável, que é aquela que Solar Estival só ocorreu porque um rei instável e meio louco quis fazer renascer os dragões. E é isso. Então é isso, gente. É isso que eu tinha que falar sobre Solar Estival. Confesso, não domino muito o assunto, mas fiz o melhor que pude dessa minha maneira confusa. Enfim, se gostaram, curtem. Se quiserem, compartilhem. Se desejarem mais vídeos como esse, é só se inscrever aqui embaixo. E não deixem de comentar sobre o que acharam do vídeo e dar sugestões para vídeos futuros, ok? Beijinho, gente.